Olá, pessoal, bom dia. Então, como combinado, as aulas para vocês que têm aí a opção da aula presencial ficarão com as aulas remotas gravadas. Hoje eu vou fazer a resolução dos exercícios da página 289, certo? Hoje o assunto é de Matemática 2. Os exercícios serão sobre as relações métricas na circunferência, que começamos a ver na aula passada. Então, lá na página 289, começa a partir da questão 61 e diz o seguinte: considere esta circunferência de centro O e identifique os segmentos das retas traçados. Primeiro, as cordas. Corda é qualquer segmento que vai ligar dois pontos dessa circunferência. Então, eu tenho como corda. Então, para responder aí o item A, eu vou ter como corda o JI. Eu vou ter também como corda o FH. Vou ter o CB. Ok? O CB. O JI. O FH. E só. Bom? No item B, está pedindo os raios. O raio é a distância que vai da circunferência a seu centro. Então, OG aqui representa raio. Então, para raio, a gente vai ter o OG ou GO, tanto faz. Teremos o FO e também o OH. Item C, o diâmetro. O diâmetro é toda corda que passa pelo centro da circunferência. A corda que passa pelo centro da circunferência é essa corda aqui. É a única corda que está passando pelo centro da circunferência, então o diâmetro será o FH. No item D, o segmento de reta tangente. Segmento de reta tangente é o segmento que tem apenas um ponto em comum com a circunferência. E no caso aqui é o DE. No item E, o segmento de reta secante. Segmento de reta secante é o segmento que corta a circunferência em dois pontos. Nesse caso aqui, a gente tem que o C até o A é um segmento secante. Se fosse até o B, seria uma corda, mas como passou, né? Então, a gente tem um segmento secante. Então, no item E, a gente vai ter o CA. No item F, a parte externa do segmento da reta secante, ou seja, que é o pedaço que vai ficar fora da circunferência. É aqui do B até o A. Deixa eu subir um pouquinho. Pronto, do B até o A. Na questão de número 62, a gente tem a seguinte situação. Nesta figura, a medida de comprimento do raio da circunferência é 5. Então, de acordo com o enunciado, daqui para cá vale 5. E PQ é um segmento de reta tangente à circunferência de medida 12. Qual é a medida do comprimento do segmento de reta OP? Do O até o P. Ele dá uma dica aqui, mas a reta tangente ela sempre vai formar com o raio um ângulo de 90 graus. Mas ele está dando a dica aqui embaixo. Lembre-se que qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Assim, qualquer segmento de reta, né, que vá se encontrar com esse segmento que é tangente, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, o que eu estou atrás é o PO. E o que eu tenho aí é um triângulo retângulo. O PO, na realidade,
é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, a gente vai ter x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25 mais 144. X ao quadrado é igual a 169. X é igual a raiz quadrada de 169. X é igual a 13. Esse é o valor do segmento PO. Ok? Vamos então para a próxima questão. Próxima questão, a questão de número 63. Use a relação entre duas cordas concorrentes de uma circunferência e determine o valor de x nessas figuras. Para duas retas concorrentes, a gente viu que os pedaços da mesma corda são proporcionais. Então, são inversamente proporcionais. Ou seja, o produto em ambas as cordas dá o mesmo. Ou seja, se eu fizer 3 vezes x, isso vai ser igual a 12 vezes 4. 3x é igual a 12 vezes 4 é 48. X é 48 dividido por 3. Então, daqui a gente conclui que x é igual a 16. Okay? Vamos para os próximos itens. Bom, no item B, a gente vai fazer 8 vezes 5 é igual a x vezes x, ou seja, x vezes x é igual a 8 vezes 5. X ao quadrado é igual a 40, x é igual a raiz de 40. E não tem raiz exata. Numa prova aberta você poderia deixar assim, já numa prova de marcar, essas respostas estão simplificadas. Então, eu posso pensar em 40 como sendo 4 vezes 10. E eu posso escrever esse 4, né, porque ele tem raiz quadrada, tirar a raiz quadrada de 4, que é 2. E como 10 não tem raiz quadrada exata, deixei ele dentro do radical. Então, 2 raiz de 10 é o valor do x, ou x igual a raiz de 40. Qualquer um dos resultados estão corretos. Para uma prova de marcar, a resposta mais simplificada é que apareceria nos itens, no caso, 2 raiz de 10. No item C, vamos fazer então o seguinte, vai ser x vezes 5x é igual a 2x vezes x mais 3. X vezes 5x dá 5x ao quadrado. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. E 2x vezes 3 dá 6x. Trazendo tudo para cá, teremos 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 6x. No caso, menos 6x, né? Porque ele está positivo. Então, quando passar para o outro lado, ele vai ficar negativo, igual a zero. Então, eu vou ter 3x ao quadrado menos 6x é igual a zero. Que eu não necessariamente preciso de Bhaskara para resolver, já que ela é incompleta. Se eu colocar o x em evidência, eu vou ter 3x menos 6 dentro do parêntese. E aí eu resolvo separadamente. Um valor para x é zero. E daí para a gente não serve, porque a gente não vai ter nenhum segmento medindo zero aí no item C. Ou o parêntese vai ser igual a zero. Ou então 3x menos 6 igual a zero. 3x, passando o 6 para o outro lado, ele fica positivo. 3x igual a 6. Daí x igual a 6 dividido por 3, a gente conclui que o x é igual a 2. Como o zero não serve, então, como resposta, a gente vai ter que usar x igual a 2. Já no item D, a gente vai ter que fazer
Eu vou precisar de espaço, eu vou descer isso aqui um pouco. Quer dizer, não vai ser possível que está linkado, mas eu posso fazer o item D bem aqui. Vou descer mais um pouco porque é provável que esse item D vire uma equação do segundo grau. Então, de acordo com o item D, eu vou ter que fazer x menos 2 vezes x mais 2 x menos 2 vezes x mais 2, é isso. 2x menos 2 vezes x mais 2. Tem um 2 bem aqui. Dois x menos 2 vezes x mais 2, isso deve ser igual. Aí a gente vai para a outra corda, que é 2x vezes x menos 1. Dois x vezes x menos 1. Bom, resolvendo isso daqui, a gente vai ter o seguinte. Resolvendo primeiro aqui a propriedade distributiva nos dois primeiros parênteses, 2x vezes x dá 2x ao quadrado, 2x vezes 2 dá 4x. Menos 2 vezes x dá menos 2x, e menos 2 vezes 2 dá menos 4. 2x vezes x dá 2x ao quadrado, e 2x vezes menos 1 dá menos 2x. Como eu tenho a igualdade e eu tenho termos iguais em lados opostos da igualdade, eu posso cancelar. Então, cancelo esse com esse e cancelo esse daqui com esse daqui. O que sobra para mim é que 4x menos 4, como do outro lado não fica nada, igual a zero. Passando 4 para o outro lado, teremos 4x igual a 4, então x é igual a 4 dividido por 4. E nos leva a concluir que no item D, o x é igual a 1. Já na questão de número 64, que é um desafio, diz assim: demonstre a relação PA vezes PB igual a PC vezes PD entre dois segmentos de reta secante a uma circunferência. Então, se eu tiver aqui acredito que ele esteja falando sobre esse daqui. O que a gente utiliza é a semelhança de triângulos que a gente já vem estudado, certo? Se triângulos são semelhantes, então a gente pode montar as frações entre esses triângulos, ou seja, eu posso colocar o AP sobre o PD. Isso aqui vai ser igual ao PC sobre o PB, certo? Porque esses dois triângulos aqui são semelhantes, né? Esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse. Então, triângulos semelhantes, a gente pode montar as frações entre os lados e elas serão iguais porque serão proporcionais. Então, vai ser igual a PC sobre PB. Se a gente fizer meio pelos extremos, o que vamos ter aqui? PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Vamos botar aqui em cima. Ok? E a próxima questão, a questão de número
65. Eita, aqui ela. A gente vai aplicar as fórmulas aqui que a gente já viu para no caso de duas secantes. Okay? Então, vamos lá. Vamos ter o seguinte, para o item A, teremos 3 vezes 15 e 5 vezes 5 mais x, ou seja, 5 vezes 5 mais x é igual a 3 vezes 15. É sempre o pedaço menor de fora sobre o total, ok? Então, a gente vai ter, nesse caso aqui, 25 mais 5x é igual a 45. 5x é igual a 45 menos 25. 5x é igual a 20. Então, 20 dividido por 5 é 4. No item B, vamos ter 5 vezes 20, sempre é o menor de fora vezes o total. O menor de fora vezes o total. Então, x vezes x mais 21 é igual a 5 vezes 15. Ou 5 vezes 20, né? Que é a soma de 5 mais 15. Então, teremos x ao quadrado mais 21x é igual a 100. Deixa eu tirar aqui da câmera. Então, x ao quadrado mais 21x é igual a 5 vezes 20, 100. Logo, a nossa equação do segundo grau ficará x ao quadrado mais 21x menos 100 igual a 0. Aplicando o Bhaskara aqui, a gente vai ter, primeiro delta, né? Delta é igual a 21 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 100. Então, a gente vai ter delta igual a 21 vezes 21 é 441, certo? 4 é 441, mais, porque menos com menos vai dar mais, 4 vezes 100, 400. Então, vai dar 841, o delta. Então, x será menos b, mais ou menos a raiz de 841, acredito que seja 29. 9 vezes 9 dá 81. 9 vezes 2 é 18. 18 mais 8 é 26. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 2, 4. Com mais um que foi, 5. 4, 8. Então, a raiz é 29 sobre 2 vezes A. No caso, A é 1. 2 vezes 1, 2. Então, x1 será menos 21 mais 29 dá 8, dividido por 2, 4. O x2 eu não vou fazer, não vai importar para a gente. Isso daqui vai dar menos 50 dividido por 2, que vai dar menos 25. Como a gente está estudando geometria, a gente não leva em consideração, nesse caso aqui, para os resultados desconhecidos, os valores que são negativos. A gente não tem menos 25 metros, por exemplo. Então, os valores negativos aqui serão desconsiderados. Logo, a única resposta será 4. E o item C, faremos x vezes 2x, que é x mais x, é igual a 4 vezes 18. No item C, será x
vezes 2x, que é x mais x, é igual a 4 vezes 18, que é 4 mais 14. Então, teremos 2x ao quadrado é igual a 72. X ao quadrado é 72 dividido por 2. Então, x ao quadrado é 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Ok? E o nosso item D aqui, para a gente finalizar, faremos o seguinte. Faremos, nesse caso aqui, 6 vezes 16 e 8 vezes 8 mais x. Então, 6 vezes 16 é igual a 8 vezes 8 mais x. Item D. 6 vezes 16 é igual a 8 vezes 8 mais x. Ok? Só verificando aqui mais uma vez. 8 vezes 8 mais x. É isso mesmo. 6 vezes 16 vai dar 96. É igual a 64 mais 8x. 96 menos 64 é igual a 8x. 96 menos 64 dá 32. É igual a 8x. Então, x é 32 dividido por 8. Nesse caso, 32 dividido para 8 é 4. Então, x é igual a 4 para esse último item da última questão dessa página, tá certo? Vou deixar as outras páginas com as questões para vocês concluírem. A nossa aula de hoje vai terminar por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.